Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Estamos juntos aqui, conhecendo um pouco mais do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 8. Se você tem uma Bíblia, aproveite também para acompanhar e conferir o texto sagrado. No começo do capítulo 8, Mateus nos ensina que Jesus desceu do monte e grandes multidões o acompanhavam. Esse monte era onde ele estava anteriormente, proferindo o seu famoso Sermão do Monte, que nós estudamos nos capítulos anteriores desse Evangelho. E Jesus, ao descer do monte, ele é abordado por um homem leproso. E aqui eu queria fazer algumas considerações sobre a interpretação do Evangelho de Mateus que vão nos ajudar muito a entender. Mateus, como a gente já viu anteriormente, era um dos 12 apóstolos, era o Levi, que aparece aqui na Bíblia, e ele escreveu o seu Evangelho para a primeira igreja, aquela formada por judeus. E ele o tempo todo está citando costumes judaicos, ele cita a legislação judaica, ele cita a lei dos hebreus, ele vai citar profecias que foram cumpridas. Mateus está muito dentro desse contexto. E quando a gente entender esse contexto, fica mais rica a nossa leitura, fica mais fácil e os detalhes começam a aflorar e deixar tudo isso muito mais interessante, porque a gente vai conseguir compreender o texto de uma maneira muito mais próxima daquela que compreendeu o seu leitor original há 2000 anos atrás. E com isso em mente, é bom a gente entender já de cara o que Mateus está chamando aqui de leproso. E com isso a gente já pode entender também a importância de não cometer um erro de interpretação, que é o anacronismo. O que é o anacronismo? É uma interpretação fora do seu tempo. É nós pegarmos um conceito ou alguma ideia ou algum significado que é atual e aplicarmos isso a um texto que foi escrito antes desse significado, conceito, ideia ser formado da maneira como ele é hoje. Então, o exemplo aqui é a lepra, né? Nós aqui no século XXI, ocidentais, falantes de língua portuguesa, quando nós falamos a palavra lepra, nós estamos nos referindo a uma doença chamada hanseníase, e que tem um agente causador específico, tem um quadro de saúde específico. No entanto, nos tempos antigos não era assim. Haviam diversas doenças de pele que eram genericamente conhecidas como como lepra, desculpe. E até mais. Haviam doenças ou quadros de superfície de materiais que também recebiam o nome de lepra. Quer um exemplo? Mofo na parede de uma casa. Lá na legislação antiga de Moisés, isso era chamado de lepra da casa. Então perceba que o termo lepra ele era muito mais abrangente do que é hoje. E também, é claro que é sempre importante a gente separar os tempos conforme os seus avanços. Nós hoje sabemos que a hanseníase ela tem tratamento, ela tem cura, mas naqueles tempos não havia nada disso. O que se fazia então com um leproso? Na sociedade judaica existiam duas realidades que andavam juntas no mesmo fato. A realidade da doença física e uma doença transmissível, quase sempre essas doenças eram doenças transmissíveis, e a realidade de uma consideração de impureza cerimonial. E essas duas se reuniam no fato que a pessoa declarada leprosa pelo sacerdote, e o sacerdote é que era o examinador para isso, ela era afastada do convívio social. Então a lepra, ou as doenças chamadas de lepra, elas traziam consigo dois pesos terríveis. A questão física em si, do sofrimento por estar doente, e o outro sofrimento do afastamento da sociedade, de viver fora das cidades, de uma maneira totalmente à margem da vida cotidiana. Então essa era a vida de um leproso. E aí um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Vejam que o leproso não toca Jesus, ele se aproxima e se ajoelha. Ele está mantendo o cumprimento daquela legislação. E ele disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me tornar limpo. Ou seja, as duas realidades dele. Para nós, a cura de uma doença já é, vamos dizer assim, a limpeza, porque nós entendemos limpeza como a higiene em si, a higiene para a saúde, né? Mas vamos sempre lembrar que dentro da legislação hebraica, a limpeza também se referia à limpeza cerimonial. E aqui na cultura judaica da época de Cristo, a questão da limpeza cerimonial estava bastante evidente naquele momento. Então, Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Um ato que, se feito por um homem comum,
tornaria este homem que tocou o leproso em alguém cerimonialmente impuro, já de imediato. Isso independente de contaminação pela lepra. A pessoa, ao tocar um leproso, ela era declarada impura e ela precisava passar por rituais de purificação, caso não tivesse contraído a doença, para então voltar à vida cotidiana normal. Mas Jesus tocou no homem e falou: eu quero, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado. E então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Nós vamos perceber no Evangelho de Mateus que Jesus tinha um caráter de ser bastante reservado quanto aos atos milagrosos que ele fazia. O ensino dele, ele fazia abertamente para todos ouvirem, para as multidões. Mas era muito reservado quanto aos milagres. Ele não fazia milagres como uma forma de propaganda. Ele fazia isso com um objetivo muito claro. E a gente percebe esse objetivo dividido em dois braços. Um era o bem-estar daquela pessoa que recebia a ministração de cura, e o outro era uma sinalização para os sacerdotes lá em Jerusalém de que o Messias estava entre eles, porque esses milagres envolviam atos messiânicos e envolviam idas a Jerusalém das pessoas que recebiam cura para sua manifestação e para uma forma também de, alguns casos como a lepra, receber a declaração de limpeza e poder voltar à sociedade. Disse Jesus: vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Mateus nos demonstra que Jesus vivia sob a lei de Moisés e a cumpria. Bem mais tarde, Paulo vai nos escrever que Jesus foi o único, que cumpriu toda a lei, e ele cumpriu a lei e a tornou obsoleta, porque a lei não salvou ninguém. Então ele cumpre e a lei não se aplica mais a nós. E nós passamos então a uma nova fase da vida, uma nova fase da existência humana, que é a compreensão da salvação pela graça de Deus mediante a fé. Mas aqui Jesus caminhava sob a lei e ensinava a cumprir a lei. Isso é importante a gente entender, porque em vários episódios do Evangelho de Mateus, nós vamos ter situações que não se aplicam aos dias de hoje, mas foram atos de Jesus. E se a gente não tiver essa compreensão, talvez a gente queira trazer aí um outro anacronismo, trazer uma legislação que não se aplica a nós, que era de uma outra época, de uma outra realidade, para os dias de hoje, porque a gente vê Jesus fazendo. Então imagine hoje que uma pessoa que tenha recebido de Deus alguma cura, ela tente achar um sacerdote, ou alguém que ela considere um sacerdote, para levar uma oferta de 2 pombinhos para ser sacrificado no altar. Eu acho que dificilmente ela conseguiria um sacerdote que aceitasse isso, e porque isso era para aquele momento, sob a legislação hebraica. E Jesus falou: isso servirá como testemunho. Ele estava mandando esse homem para Jerusalém, e esse homem era uma mensagem viva. E essa mensagem, ela carregava dentro de si 2 teores. Um era: esse homem pode ser reintegrado à vida social. Então o sacerdote faria o exame, receberia a oferta e declararia o homem puro. E o outro era: o Messias chegou, porque era fato sabido que cura de um leproso era coisa do Messias, porque não acontecia isso. Isso não era algo esperado nem mesmo de um grande profeta de Deus, mas somente do Messias. Então esse homem vai para Jerusalém se apresentar ao sacerdote como mensagem viva, e a mensagem está lá: o Messias é chegado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no nosso canal e aproveite também os outros materiais que estão aqui disponíveis. Ative aí o sininho das notificações, assim sempre que um novo material for publicado, você vai ser notificado também. E dê o seu gostei para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e indique para outras pessoas nessa plataforma. E também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que mais gente tenha acesso a esse material. Aproveite aqui a nossa lista de vídeos, você pode explorar bastante conteúdo bíblico aqui. E até a próxima. Tem sido um prazer compartilhar da Bíblia. Deixe seu comentário também, compartilhe um pouco com a gente da sua experiência de ler a Bíblia. Muito obrigado, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.